Olá, boa noite. Você que está acompanhando aí pelo meu canal do WhatsApp, pelo canal ou pelo canal do YouTube, pelo canal do YouTube do Requião, prazer você estar com a gente. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a crise que está o país, a crise que o povo brasileiro foi submetido, não só por essa pandemia do coronavírus, mas pelo total desgoverno que hoje nós temos no Brasil. Trocar uma ideia. Mande aí suas perguntas também, passe para a gente e nos acompanhe nessa live. Eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui conversando com um grande amigo, companheiro de luta, de caminhada, com quem eu tive a honra e o prazer de estar no Senado juntos. Travamos muitas batalhas e lutas. O ex-senador, ex-governador, ex-prefeito de Curitiba, Roberto Requião, uma das lideranças mais importantes do Paraná e do Brasil e que, sem dúvida, marca a história da política brasileira. Boa noite, Requião, bom te ver. Nós só estamos nos vendo assim agora por telinha, né? Tudo bem, Gleice? Tudo bem, quer dizer, mais ou menos, né? Nessas circunstâncias, as coisas não estão boas. Bem nada, mas eu, pessoalmente, achei ótima a iniciativa que vocês tomaram de fazer a frente fora Bolsonaro. Você sabe que eu acho que a frente não pode perder o foco, porque pior do que o Bolsonaro é o liberalismo econômico, a intervenção dos bancos na governabilidade do país e do capital financeiro e os projetos geopolíticos norte-americanos. Mas ninguém pode se recusar, em sã consciência, de participar de uma frente fora Bolsonaro, porque a coisa está ficando muito ridícula. Agora, Gleisi, eu acho que nós não podemos pensar em tirar o palhaço do picadeiro e deixar o circo montado. Nós temos que continuar trabalhando no esclarecimento da população sobre o processo civilizatório brasileiro interrompido e sobre essa crise enorme do capitalismo financeiro no mundo, acelerada pela coronavírus, e que não vai poder manter as coisas como vinham até agora. E não vinham bem, né? A Espanha com dificuldade para montar um governo, a Merkel na Alemanha da mesma forma, a Europa em crise. Por quê? Porque o capitalismo liberal não deu certo. E esse desespero hegemônico dos Estados Unidos também não dá certo. O Brasil disse a nós, não sei se você se lembra, o brigadeiro Ferola não, brigadeiro, o Vilas Boas, numa reunião da CCJ que nós o convidamos, é grande demais para não ter um projeto próprio e não pode se subordinar a projetos de outros países e de outras visões econômicas. Pena que ele disse aquilo, nos entusiasmou e rapidamente mudou de posição e foi apoiar o Bolsonaro, né? Com posições simplesmente terríveis. Eu até acho, pessoalmente, que o Vilas Boas não está escrevendo mais as suas notas. Essas notas não são compatíveis com a sua história no Exército Brasileiro, a sua história de militar. Mas nós temos que enfrentar o capitalismo financeiro, o domínio da nossa economia pelos bancos, pelo dinheiro e pelos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Mas, fora Bolsonaro, é um abaixo-assinado que conta com a minha participação, sem dúvida. Gostaria de mais amplo. Que bom, Requião, mas dentro do manifesto que nós fizemos, o abaixo-assinado fora Bolsonaro, nós não entramos aí com uma avaliação tão profunda como a que você tem, mas com certeza entramos no questionamento da política econômica do governo, né? O povo sem direitos, o povo morrendo, uma pandemia, um governo inoperante e o Guedes querendo fazer mais reformas, vender a Eletrobras, vender os Correios, querendo ajustar agora o orçamento para a questão da dívida. É uma loucura o que nós vemos nesse governo. Na realidade, o que nós precisamos é, fora Bolsonaro, esse é o governo, toda essa política que está aí, né? E aproveitar essa pandemia para que a gente possa desembarcar do neoliberalismo. O que nós temos hoje? O mundo inteiro submetido ao que você falou, às rédeas do capital, ao interesse, à especulação, e alguns já vendo que, se isso continuar, vai tudo por água abaixo. Então, já tem uma discussão que eu acho que é forte e é importante de mudar o modelo neoliberal, sair do neoliberalismo, sair do liberalismo e a gente ter um outro modelo de desenvolvimento econômico no Brasil e no mundo, porque esse modelo que está aí é para matar a gente, literalmente para matar a gente, para matar o povo, que para eles não significa gente, significa estatística, números, né?
Então, acho que você pontua muito bem. É importante a gente levar esse debate para a frente, fora Bolsonaro, e para todos esses movimentos que estão aí desgostosos com Bolsonaro, que não gostam de Bolsonaro, mas que nós temos que qualificar nossa atuação. Qual é o projeto que nós temos para o país? O que nós estamos querendo daqui para frente? Qual é o lugar do povo nisso tudo? Porque é isso que conta. O povo está morrendo de fome. Ontem eu vi uma declaração, Requião, que eu fiquei muito chocada e fiquei triste. Um entregador de comida, desses que bota a sacola nas costas, né, usa a bicicleta para entregar, que é o que tem para viver, e eles chamam de empreendedor, né? Ou seja, o establishment resolveu dizer que isso é empreendedorismo. O cara não tem direito, não tem nada, mas ele está se virando. Bom, ele disse o seguinte: o que mais dói em mim é a alimentação, porque eu vou trabalhar entregando comida com fome, porque não tem empresa para dar um café, para dar um almoço, ganha pouquíssimo, né? Não tem condições de se alimentar direito. Então, esse é o país que foi construído, né, por essa visão do neoliberalismo, da retirada dos direitos. Fizeram uma reforma trabalhista dizendo que iam dar emprego, não deram emprego para ninguém. E essa semana, vergonhosamente, Requião, Congresso, a Câmara, agora foi para o Senado, aprovou uma medida provisória, 927, que precariza e flexibiliza as relações de trabalho. Quem for demitido agora só vai receber os direitos da demissão em 2021. É uma coisa absurda o que nós vemos, né? É o Bolsonaro, com tudo que ele significa, com a violência, com a barbaridade que faz, despreparado, desqualificado, autoritário, junto com um Congresso que majoritariamente, né, defende os interesses do capital. É nessa situação que nós estamos hoje. E aí é importante dizer que é fora Bolsonaro, mas não tem que ter saída por cima. Não queremos Mourão, não. Nós precisamos lutar agora para aprovar uma emenda constitucional que, em afastar do Bolsonaro, em 90 dias nós tenhamos eleição. Se não for pela mão do povo, o Brasil não vai retomar as suas condições de fazer um desenvolvimento, de incluir o povo novamente. Então, a luta vai ser árdua, viu, Requião? Vai ser dura, mas eu acho que nós vamos ter que enfrentá-la, conversar muito com o povo brasileiro e conscientizar o povo do que está acontecendo. Você fala em povo e eu fico satisfeito. Não tenho muita esperança no Congresso Nacional. Tem bons combatentes, temos grandes companheiros hoje, mas o Congresso Nacional, majoritariamente, foi produto da desmoralização da classe política e da política social desenvolvida nos últimos anos pelo PT, que é o seu partido. Mas veja, Gleisi, no começo desse ano, nós já tínhamos, até março, uma queda do PIB de 1,5%. Daí veio o Covid com uma espécie de acelerador de incêndio. E a coisa está ficando muito feia. Aqui no Paraná, na estrada de Ponta Grossa, esta semana já assaltaram um caminhão de frango, população desesperada procurando alimentos. Aquele período anterior ao Lula, em que assaltavam armazéns, depósitos de cereais, desesperadamente e desorganizadamente. Então, na minha opinião, fora Bolsonaro é muito bom, mas nós temos que começar a pensar num projeto enxuto que leve em consideração experiências de saída da recessão que já ocorreram no mundo, a alemã com o Schacht, a americana com o Roosevelt, o New Deal e o Keynes, as saídas das crises, inclusive do Obama, que mostrou a importância do capital público, estatizando a General Motors, punindo os corruptos e devolvendo depois para o mercado, porque a função do Estado não é produzir automóvel, né? Então, nós temos que ter um projeto enxuto. E esse projeto não podia ser o projeto de um partido, mas tinha que ser uma coisa mais aberta, porque não gerado dentro do partido, como vocês mesmo do PT estão fazendo. Algumas ideias. Mas ele tem que ser concertado com o conjunto dos movimentos de oposição para ele poder, em determinado momento, devolver a esperança e empolgar os 70% de brasileiros que não aguentam mais o liberalismo econômico do Guedes e do Bolsonaro. Então, nós precisamos desse projeto, senão nós vamos ter o caos depois disso. Derrubamos o Bolsonaro e não conseguimos substituir por nada. Ou acabamos fazendo aquela aliança que fizemos no passado. Eu sou do PMDB, não sou do PT, mas eu fui apoiador do Lula e da eleição da Gleisi, da Dilma, com entusiasmo.
e nós tínhamos uma frente tão ampla que 5 ministros da Dilma saíram do ministério para votar o impeachment dela. Outra vez, isso não. Nós temos que ter um projeto nacional, popular e democrático, não tão ambicioso como eu gostaria que fosse na minha juventude de militante, mas um projeto sustentável, que possa empolgar a população, viabilizar um grande apoio popular, e nós conseguiremos derrubar isso pela via democrática e eleitoral. Senão, o país vai para o caos e nós vamos ter uma situação muito ruim. O projeto é fundamental. Eu lembro sempre, você sabe que eu não nasci ontem, né? Como dizia o Brizola, eu venho de longe. Em 68, 64, eu estava na França, naquela grande rebelião estudantil que sacudiu a França, a Europa e o mundo inteiro. Os estudantes querem mudar o país, querem uma sociedade mais justa. E eles conseguiram o quê? Daniel Cohn-Bendit, Rudi Deutscher, Marshall McLuhan conseguiram derrubar o ministro da Educação, porque atrás daquilo não havia uma proposta organizada e quadros operacionais conscientizados, como gostariam grandes intelectuais orgânicos e quadros médios, para levar a força daquele movimento a uma modificação da legislação. Nós tínhamos o PMDB lá atrás. PMDB, MDB, você sabe o porquê. Você está dizendo mais ou menos isso agora. Fora Bolsonaro, você sabe o porquê. É uma coisa muito ampla. No Fora Bolsonaro, muita gente da própria direita vai participar. Eles não suportam a maneira com que o Bolsonaro senta à mesa. Ele toma, imagine você, vinho branco em copo de vinho tinto e se veste muito mal. Mas eles querem a manutenção do projeto liberal, que é o projeto do consenso de Washington, a submissão do Brasil a interesses econômicos internacionais e a dominação absoluta do capital financeiro. Você lembra, quando nós estávamos no Senado, que o Lindbergh propôs uma modificação na função precípua do Banco Central? Uhum. A semelhança da norte-americana. Ele não queria nada mais, nada menos que dizer que o Banco Central tinha que cuidar da moeda, mas do emprego também. E nós perdemos no plenário. Uhum. A sua proposta de tributação dos mais ricos foi soterrada naquela nossa aliança, que era uma frente ampla. Então havia a sensação que estavam no partido. E ao lado disso tudo, a brutal corrupção que tomou conta da política brasileira. De A a Z. Todos os partidos igualmente. E que deu suporte para que o Moro surgisse como moralista, quando, na verdade, acredito que no princípio não, mas na continuidade ele se transformou num operador dos interesses norte-americanos, que acabou levando, inclusive, o Bolsonaro a fazer uma visita à sede da CIA nos Estados Unidos. Então, nós não conseguimos dominar aquela mobilização fantástica que colocou o Lula, um camponês do norte do Brasil, metalúrgico em São Paulo, no poder. Nós não conseguimos passar por cima dessa barreira. E mesmo no nosso governo, os bancos continuaram mandando, dizendo o que queriam. E isso tudo são erros. E aos erros nós temos que chamar de experiência e não repetir. Então, Frente Popular. É claro que derrubar o Bolsonaro é uma tarefa, quando nada, agradável para todo brasileiro, porque ele é uma aberração. Mas não adianta demitir o palhaço do picadeiro e deixar o circo em pé. Verdade, por isso vai exigir muito esforço nosso. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O que acontece, né, Raquel? Nós temos um país, que é o Brasil, 500 anos de história. Esse país foi forjado, o seu desenvolvimento foi calçado em cima do sangue, suor e lágrimas do povo negro. Foram mais de 300 anos de escravidão. Foi assim que a elite brasileira, a elite que colonizou o Brasil, fez esse país, fez as riquezas desse país. Com muito custo, nós conseguimos nos livrar da escravidão, mas não do preconceito, mas não da cabeça escravocrata da elite. Não conseguimos tirar essa mancha, esse crime que foi feito contra esse povo. Aliás, uma das coisas importantes do governo Lula, que eu acho mais simbólica, e nós estamos vivendo um momento agora em que tem uma luta crescente contra o racismo, não aqui só, mas nos Estados Unidos, em outros lugares, foi que o Lula foi o primeiro presidente, veja, nós estamos falando de uma história longa de um país, o primeiro presidente
que pediu desculpas ao povo negro pela escravidão, quando ele foi à ilha de Gorée, no Senegal, no portão do Nunca Mais, foi com Gilberto Gil, foi com a nossa ministra da Secretaria de Igualdade Racial, foi com a Benedita, foi lá e disse assim, eu vim aqui em nome do povo brasileiro pedir perdão pela escravidão que o Brasil teve. O Brasil foi construído com essa lógica da exploração do outro, do não direito, né? E continua ainda, o reflexo são essas reformas trabalhistas, essas barbaridades que fazem. Estou dizendo isso por quê? Porque nós governamos, nós de esquerda, de campo de esquerda, PT, você junto, gente que apoiou o nosso governo, menos de 13 anos. Qualquer tendência histórica, você mudar as formas de agir, conceito, posicionamentos, leva pelo menos uns 100 anos. Né? Então, por menos de 13 anos, nós governamos um país que tem 500 anos de história, da colonização. Veja, nós fomos reinado, depois nós fomos colônia, reinado, daí república. A democracia nossa é um titiquinho na história. O período mais longevo é esse, de 88 para cá. É o período, aliás, mais longevo que nós não tivemos a presença dos militares também no governo, né? Porque antes os militares estavam sempre presentes. A fundação da Primeira República era Marechal Deodoro, depois veio Floriano Peixoto e assim foi se sucedendo, ou estavam no golpe ou no contragolpe. Então, a nossa democracia é pequena, é frágil do ponto de vista histórico, e a primeira vez que a gente começou a disputar como campo de esquerda ou de oposição para valer no Brasil foi a partir de 89, porque antes as forças de oposição e de esquerda, elas eram sempre satélites das outras, né, coadjuvantes. A partir de 89, quando o PT vai com Lula para a eleição, que nós perdemos aquela eleição, a gente começou a ter um marco, né, a plantar um processo de disputa de um outro campo, com outra visão política. E de lá para cá, a gente nunca deixou de disputar, né, sempre estava no segundo lugar, depois para o primeiro, nós conseguimos conquistar o governo. É óbvio que nós cometemos, né, tivemos problemas, cometemos erros. Qual é a organização que não comete erros, né? Mas não tenho dúvidas, Requião, que do ponto de vista da história do Brasil, pela primeira vez nós tivemos um governo que não conseguiu enfrentar todos os problemas, e os estruturais não conseguiu, porque nós não tinha maioria naquele Congresso Nacional, mesmo com a maioria daquele centrão, daqueles partidos, nós não conseguimos fazer transformações estruturais. Você lembra o que foi para aprovar o Bolsa Família no Congresso, não é? O debate que teve, a contrariedade que teve, falando de um programa que era um programa pequeno do ponto de vista de impacto orçamentário, mobilizou a sociedade inteira, um monte de gente contra, foi muito difícil a negociação no Congresso, mas estou dizendo isso, pela primeira vez foi colocado no plano de um governo, na centralidade de um governo, o combate à fome como política pública. É uma coisa que parece risível, né? Porque comer é um direito animal, você ter o mínimo para você sobreviver, mas nunca antes tinham feito, porque a fome nesse país fazia parte da paisagem, ou era um desígnio divino, ou era porque o cara não queria trabalhar. Nunca ninguém perguntou se tinha condições, se tinha oportunidade. Era assim que... Então, só esse fato teve um impacto muito grande. E os outros programas que foram feitos, né? Programas que fizeram a inclusão social, programas que mudaram a vida das pessoas, isso a elite também não conseguiu assimilar, né? E, obviamente, que na questão econômica e com a queda da Dilma, o golpe que deram contra a Dilma, teve muito problema econômico ali, mas também foi um golpe que teve o preconceito, que queriam tirar e varrer, de fato, um projeto. E quando termina o golpe, quais que são as primeiras medidas do novo governo? A ponte para o futuro, né, que você já fala muito dela, que foi esse futuro, o futuro que nos trouxeram foi Bolsonaro, a ponte futuro do Temer, foi fazer a emenda Constitucional 95, foi fazer a reforma trabalhista, foi enxugar o Estado. Então, é óbvio que a força histórica, né, que tinha das classes dominantes, da cabeça da concentração da renda, é muito mais forte do que a nossa, que estava ali iniciando um projeto e um processo, e queria aprender com seus erros. Mas uma coisa eu acho que você tem toda a razão, a conscientização que nós temos desse tempo. Não dá, por isso que a gente diz, não dá para ir para uma luta contra Bolsonaro agora, achando que é uma luta pela democracia formal, pelo restabelecimento dos poderes e das instituições, e isso está muito bom, porque é isso que nós precisamos para recomeçar. Nós temos a obrigação de qualificar essa luta, de dizer o que significa democracia para nós. Democracia não pode ser um sistema onde as pessoas
possam comer uma vez por dia só, ou de cada 2 dias para sobreviver, né? Aonde o sistema financeiro dite as regras. Então, vamos aprender com isso. Nós temos que ter uma qualificação pelo que nós lutamos. E aí eu acho que nós, do Partido dos Trabalhadores, que vivenciamos esse período, que aprendemos com ele, você que é uma liderança experiente, que tem uma visão de desenvolvimento, nós temos a obrigação de conscientizar nesse processo. E não ir no oba-oba, que é todo mundo, todos somos contra Bolsonaro, então vamos por aqui. E aí junta um monte de gente que depois vai querer voltar ou vai querer que permaneça o mesmo Estado que nós temos. O Estado do Paulo Guedes, do neoliberalismo, da retirada de direitos. O povo é sempre uma estatística, né? Nunca é gente, portanto, o sofrimento do povo não conta. As pessoas, quem governa agora e quem governou antes, e quem está no liberalismo não tem a capacidade da empatia. Então, eu acho que o que nós temos, o desafio que nós temos, Requião, é nesse processo conscientizar que a mudança, a retirada do Bolsonaro, ela tem que levar junto, né, a retirada desse governo e desse projeto de desconstrução nacional. Tem que colocar um outro projeto, e aí eu concordo com você. Nós do PT estamos discutindo propostas, projetos, até como partido nós temos o dever de fazer isso, Requião. Senão, para que nós servimos também? Nós temos o dever de pensar o futuro, construir e apresentar à sociedade brasileira um plano de reconstrução nacional. Agora, isso não quer dizer que tenha que ser ipsis literis o nosso plano. Isso quer dizer que nós temos que estar abertos para ouvir os setores progressistas, para ouvir aqueles que querem um país melhor e para a gente, como disse você, ter uma síntese forte que possa nos amparar nessa luta. E dizer, ó, gente, nós queremos tirar Bolsonaro e acabar com esse governo, porque nós queremos colocar isso no lugar, para fazer a interlocução com a população brasileira. Isso eu acho que você tem razão. E sei que você também tem pensado muito no que propor, um plano, enfim, você tenho lido seus artigos, suas posições. Eu acho que isso seria legal da gente conversar e poder construir juntos, sem tirar até a nossa obrigação de partido de apresentar ideias, mas também sem querer nós impor todas as ideias, né? Queremos fazer algo que possa ser construído, discutido, ajustado com os setores que querem um país melhor. Minha preocupação é que há um círculo maior nessa crise que nós estamos sofrendo. Caiu a Alemanha nazista na Europa, a Rússia se consolidou, o comunismo, e isso apavorou os europeus. Então, os movimentos populares, os partidos, começaram a pressionar os donos do capital e surgiu aí o que se chama hoje de social-democracia. Direitos da mulher, possibilidade de votos, direitos trabalhistas, direitos de minorias, combate ao racismo, à discriminação. A Rússia alui. Primeiro o degelo, né, a glasnost, depois a perestroika com o Gorbachev, e o comunismo russo desapareceu em função dos seus próprios erros. Daí veio a revanche do capitalismo europeu. Vamos acabar com essas conquistas todas, suprimindo os poderes do Estado e passando para o Banco Central, que passou a ser independente do Estado e comandado pelo poder econômico. Os presidentes, os governantes de qualquer natureza, passaram a ser chepetes de polícia para reprimir manifestações populares. No Congresso, o financiamento privado de campanha e os grandes custos transformam os parlamentares em, como diria o Weber Brizola, em mandaletes do capital que os financiou. No exercício do poder, quer seja legislativo ou executivo, eles não passam de operadores dos seus financiadores, sem nenhum compromisso com o direito de campanha, com os discursos de campanha e os programas partidários. E, finalmente, a destruição das conquistas trabalhistas. Vai a CLT abaixo, liquidam a aposentadoria e vão acabando com direitos acumulados no Ocidente por décadas e no Brasil refletiram positivamente. Agora, veja bem, quem escreveu o raio do plano Ponte para o Futuro? Foi um companheiro nosso, foi um sujeito que foi secretário da Receita Federal no governo do Lula, o Marcos Lisboa. Então, nós estávamos excessivamente infiltrados com oportunistas que cavalgaram a popularidade do Lula e essa espécie de governo social-democrata tupiniquim que o Lula fez. Comida na mesa, emprego,
a identidade dele com o povo trabalhador era muito grande, mas nós não conseguimos articular um projeto desenvolvimentista. Se escutou isso muitas vezes, eu passei alguns anos no Senado repetindo. Em 1980, nós tínhamos um governo militar, mas o Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos, mais do que a Malásia, a Tailândia, a Coreia do Sul e a China. Hoje nós não produzimos industrialmente 10% do que eles produzem, porque nós entramos no jogo internacional da Guerra Fria, assumindo um lado e nos subordinando aos interesses econômicos do desenvolvimento norte-americano e depois até da Europa. Então, nós temos que, de uma forma ou de outra, nos livrar disso e ter um projeto nacional. Eu lembro, Gleice, eu era menino ainda e militante, né? Nunca deixei de ser militante contra a ditadura. O Geisel era comandante da região aqui em Curitiba, mas eu lembro do Geisel, ditador, autoritário, fascistão e nacionalista, preocupado com a Petrobras, com a Vale do Rio Doce, com a Escola de Engenharia do Exército, apostando nisso, investindo nisso. Hoje nós não temos mais um militar dessa estatura. Nós temos o Augusto Heleno e o pessoal se subordinando ao Comando Sul dos Estados Unidos, viraram um sindicato, uma corporação, querendo aumentar os seus salários com cargos no governo federal. Não há nenhum patriotismo batendo nesses coraçõezinhos. Então, eu acho que nos opormos ao Bolsonaro agora é bacana, mas não vamos despir essa oposição daquela coisa vazia que foi o PMDB, você sabe o porquê. Porque depois disso o PMDB escreveu um estatuto e um programa maravilhoso, que era aquela Esperança e Mudança, escrito, entre outros, pelo meu amigo Carlos Lessa, que morreu esses dias. Desligadas das decisões do grande capital. E hoje é o grande capital que comanda isso tudo, operado por um financista, porque nem economista é, que é o Guedes, propondo absurdos, sacrificando pessoas. Então, nós temos que ir, eu acho, que com um projeto único, ao mesmo tempo que os partidos cuidam da sua formação interna e de organizar propostas. Esse projeto único não pode ser o dos meus sonhos, nem o dos seus. Ele tem que ser um projeto que abranja 70%, 80% da população. Aliás, as pesquisas dizem hoje já que o Bolsonaro tem apoio fechado mesmo de 8% da população brasileira, não mais do que isso, de 6% a 8%. E com esse projeto que foque no emprego, na saúde pública e na soberania, nós estaríamos restabelecendo o processo democrático. Então, daí para frente, sim, os partidos entrariam com seus programas específicos, estudados, com quadros formados, seus intelectuais orgânicos, quadros médios e militantes, disputando eleitoralmente o espaço da construção e da continuidade do processo civilizatório brasileiro. Agora, os partidos têm que continuar se construindo internamente, senão nós vamos acabar como aquela revolução da meninada na França. Derrubaram o ministro da Educação. E tudo continuou exatamente como estava, porque não havia uma estrutura intelectual e propostas consistentes para o avanço. Então, eu achei maravilhoso que vocês começassem a discutir a proposta. Agora, eu acho que a gente não deve se perder mais com as pequenas coisas. Hoje, por exemplo, a dona Veronice, você conheceu a dona Veronice, trabalhava comigo, ela me manda um e-mail dizendo o seguinte: Requião, eu trocava a liberdade do Queiroz pela prisão do Guedes. Eu sou obrigado a concordar. O negócio do Queiroz, que trate do Queiroz a polícia e o Poder Judiciário. Nós temos que cuidar do Brasil, da soberania, do processo de construção nacional. Nós não podemos nos perder dessas coisas. Eu vejo o Ciro batendo no PT, um equívoco absoluto. Ele está se perdendo, imaginando que ele vai ter um... Talvez o Steve Bannon lá disse a ele que ele conquistaria o espaço que foi do PT, porque o povo que elegeu o Lula, Gleice, foi o mesmo que elegeu o Collor, foi o mesmo que elegeu o Fernando Henrique. E essas eleições vieram da desesperança de governos que não conseguiram manter o projeto de desenvolvimento. Foram erros. Joaquim Levy é um erro, Meirelles é outro. Qual é a diferença básica do Meirelles, do Joaquim Levy e do Guedes? De velocidade. O Guedes é um velocista amalucado e os outros queriam fazer a mesma coisa com mais calma. Então,
temos que construir esse projeto. Agora, um partido como o seu é absolutamente indispensável nesse processo. Eu não digo que seja indispensável no momento na hegemonia, que se me dá quem venha a ser o presidente da República, o Haddad, o Ciro Gomes ou qualquer outro. A minha preocupação é um projeto que ocupe a consciência nacional e possa começar o processo de transformação à moda do velho Guerreiro Ramos. O Guerreiro Ramos dizia: tudo que for abrupto não é sustentável. Tem que ser moderado, mas abrir o espaço democrático para o avanço, como vinha avançando o Brasil. E nós sabemos que vinha, né? O Brasil de hoje não é o Brasil de 30 anos atrás. Eu sou, aqui no Paraná, presidente de honra do movimento LGBTs. Você sabe disso. Mas eu acho uma perda de tempo trabalhar a política de gênero no governo. A evolução da visão liberal da política de gênero é monumental no Brasil. Quando era menino era uma coisa, hoje é outra completamente diferente. O país tem evoluído. Agora, a imposição nos coloca em conflito com igrejas evangélicas, que têm que ser conquistadas pela inteligência e pelo avanço civilizatório. Gleice, eu assumi a prefeitura de Curitiba. E uma tarde, trabalhando para burro, né? Eu sabia tudo de administração municipal, mas não da máquina. Eu tinha feito aquele curso da Fundação Getúlio Vargas, passei em primeiro lugar planejamento urbano, sou um planejador urbano formado pela FGV. Depois viajei pelo mundo para conhecer as prefeituras de sucesso, Bolonha e Ferrara na Itália, as Newtown na Inglaterra, cidade Sória na Espanha, e cidades russas administradas à época magistralmente. Conheci o mundo, mas eu levei muito tempo para conseguir administrar a prefeitura, porque os grupos internos estabeleciam guetos, esses guetos serviam a interesses imobiliários, isso e aquilo, e eu tive que limpar aquilo para botar para funcionar. Mas uma tarde, eu trabalhando desesperadamente, cansado, recebi a notícia do seu Milton Boabsi, que era o meu chefe de gabinete à época. Requião, tem um pastor que já está 2 horas te esperando, ele quer falar com você. Eu não aguentava mais atender pastores evangélicos. E você sabe que eu venho de uma família que é católica e evangélica. Minha mãe era presbiteriana, a família do meu pai católica. E radicais os dois lados. Mas eu disse, olha, eu estou mil coisas. Deixa esse cara esperando. Esqueci desse sujeito. E de tardezinho eu estava indo embora. O Nilton, o Boabsi me diz, Requião, o pastor continua aí. Estava umas 5 horas na sala de espera. Você manda entrar o pastor. Sentou na minha frente, naquela mesa oval da prefeitura. Eu perguntei, pastor, em que eu posso atendê-lo? Ele me disse, não, eu não vim para ser atendido. Eu soube que a prefeitura de Curitiba está construindo uma escola-oficina para meninos e meninas de rua, uma escola com oficina de padaria, oficina mecânica, oficina de música, o ensino normal, e vocês estão montando bases no centro da cidade, com as redes sociais que acompanham as crianças que estão perdidas nas ruas. E eu me empolguei com isso, prefeito. E o que é que então, qual é o motivo da sua visita? O senhor assumiu a prefeitura agora, ela está em dificuldade. Eu sei que o senhor está tendo dificuldade para conseguir tijolos para construir essa sede. Eu quero lhe dizer que a Assembleia de Deus do Paraná, que eu presido, está disposta a financiar a compra desses tijolos. Esse cara ficou meu amigo para sempre. Ele acabou presidente do Conselho de Administração. Não existem mais pastores como esses? É só imbecil consagrando água e feijão para iludir a população e tomar dinheiro? Essas igrejas tinham um valor absolutamente incrível. Eu fiquei apaixonado pelo pastor Pimentel. Ele e o pastor Raimundo, que era o segundo dele, era o operacional, era o que construía as sedes e mobilizava aquilo tudo. Gente de primeiríssima qualidade. Essa gente existe. Eles estão obnubilizados pelas lideranças que passaram a fazer política remunerada. E acredito que no Exército é a mesma coisa. Eu não posso acreditar que o Exército brasileiro não tenha um Geisel nacionalista mais, que só tenha esses milicos com pijama ou sem pijama, e eu imagino todos eles mais ou menos pelados, pelo menos pelados intelectualmente, trabalhando com o Bolsonaro. Então, nós temos que formular esse projeto para empolgar a população. Agora,
um partido com o PT, com a capilaridade, com o carisma do Lula, a identificação dele com a população, não pode ser descartado nesse processo. Eu acho que isso é uma bobagem do Ciro Gomes. Mas cometemos erros, e eu não estou pedindo autocrítica. A prática é o critério da verdade. Não precisamos de autocrítica, precisamos de uma ação diferenciada que corrija os erros. E os erros devemos chamar de experiência. Então, o PT é o grande partido no Brasil hoje, sem dúvida alguma, é o único que mobiliza e tudo mais. Errou para burro. Você é presidente do PT, pode não gostar que eu diga isso, mas, inclusive, nós estávamos no Senado criticando os erros do PT e dos nossos governos juntos, muitas vezes. Não temos que voltar a isso, remoer, fazer confissões, é alterar a prática. Por exemplo, eu acho que o Lula governou como um social-democrata tupiniquim, fazendo a grande aliança com o capital. E ele mesmo dizia isso todo dia. Precisava um presidente socialista para os bancos ganharem tanto dinheiro. E os bancos passaram por cima dele, da Dilma e do partido. Mas o Lula saiu da prisão outro. Ele passou a entender realmente o que tinha acontecido e que caminho deve tomar. E eu me empolguei quando ele recusou a participar daquele manifesto do Fernando Henrique, do Huck e daquele pessoal todo que assinou. Porque a impressão que eu tive é que eles estavam se alistando para receber aqueles prêmios que o Huck dava para favelados. Um eletrodoméstico, uma geladeira, um fogão e um toca-fita. Porque não tem nenhum sentido aquilo. Aquela frente não se opunha a nada. Aquela frente estava pedindo indulgência plenária para voltar a disputar o processo eleitoral como se nunca tivessem cometido os erros e os crimes anteriores. Então, dureza. Acho um pouco pobre o fora Bolsonaro, mas assino embaixo, porque já tem pelo menos um objetivo claro. Mas o fora Bolsonaro não pode ser fora Bolsonaro, porque o Fernando Henrique assina esse também. Mas não assina fora Guedes. Não assina a diminuição da independência que goza, de fato, o Banco Central hoje. O Banco Central tem que estar subordinado a um projeto nacional e ao plano de governo do presidente da República eleito pela maioria do povo brasileiro. Temos que focar em cima do trabalho e do emprego, basicamente. E você sabe que eu não abro mão daquele meu discurso na frente de soberania nacional. Quem comprou empresa estatal do Brasil, de quem não podia vender, comprou mercadoria roubada. É crime de receptação. Nós temos que retomar empresas estratégicas que viabilizem o desenvolvimento nacional. Então, eu não estou propondo a estatização dos bancos, mas cortar a asa do comando do país que eles usufruem, navegam e voam com tanta facilidade. Um projeto com a cara das possibilidades do Brasil. O Aristóteles chamava isso de ato meio, ato eficiente. Não é o ato extremo da covardia, que é participar de uma frente do Fernando Henrique. Não é o ato extremo de temeridade, que é propor alguma coisa que a gente não pode sustentar. Porque nós não temos que fazer a revolução. Quem tem que fazer a modificação no Brasil é a vontade consciente do povo brasileiro com o restabelecimento da democracia e a remoção desses óbices do capital financeiro. Você está vendo que eu estou me somando com o Papa Francisco. Capital é bom, se for investido numa empresa que produz bens econômicos, faz crescer a tecnologia e paga salários decentes aos seus trabalhadores para que possam ter saúde, educação e uma vida com felicidade. O capital não pode dominar o mundo. O capital financeiro é o mamão bíblico. E mamão, em hebraico, você já me viu repetir isso milhares de vezes, mamão em hebraico é dinheiro. Não se pode servir a Deus é o dinheiro, não se pode servir ao país é o dinheiro. Então, nós temos caminho. E eu estou otimista, porque se nós conseguirmos construir um caminho econômico, quando essa crise desabar no fim, no desespero dos trabalhadores, nós podemos parar o processo anárquico de destruição do Brasil e apresentar uma proposta que todo brasileiro decente vai abraçar. Bem, muito bom, Requião. Você está convidado para fazer esse debate com a gente, claro, a partir das propostas que estamos elaborando, mas a ideia é essa mesmo, conversar com muita gente, chamar as pessoas que têm compromisso com o Brasil. Eu só queria retornar um pouquinho nessa questão militar que você fala, porque eu acho que você
sempre estudou muito, sempre acompanhou a questão Eu militar. sou militar, Belize. Eu sou da reserva brasileira. Sou oficial da reserva. Qual que é o seu oficialato aí? Eu sou do CPOR. Bem, então você vai falar com conhecimento de causa. Não, eu acho que de todos os presidentes militares, o Geisel foi o que teve mais compromissos, digamos assim, nacionais, né? Mas o fato é que o governo militar foi desenvolvimentista porque a política norte-americana para a América Latina, naquela época, era essa. Não era uma política de... Por isso que Também. se confunde. Diz assim, mas os militares não são mais desenvolvimentistas, não são nacionalistas. Eles foram porque aquela era a política norte-americana para o pedaço aqui. Aí teve uns que foram um pouco mais, um pouco menos, mas você veja que mudou a orientação, eles mudaram a cabeça, você não vê ninguém falando contra os Estados Unidos. Eu cheguei a fazer uma pergunta um dia numa comissão da Câmara ao general Heleno, que teve lá, por que o Bolsonaro beijou a bandeira americana, como é que fez continência com a bandeira americana? Eu achava que isso era proibido. Ele disse, não, ele é só presidente, não tem problema. A cabeça que é a pessoa, não, é só presidente, pode bater continência para outra... Aliás, Gleisi, não tem problema mesmo, né? Uma continência, a bandeira americana, tem toda uma história bonita, é um país que nós admiramos. O problema é entregar o pré-sal e acabar com o Brasil. O problema é o seguinte, que as coisas têm símbolos, né? Elas, na realidade, entregam, porque na política você tem símbolo. Você chegar e se postar respeitosamente à frente de uma bandeira do país é uma coisa. A outra coisa é você fazer um gesto que você faz à bandeira do seu país. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é que o que nós temos hoje no meio militar é exatamente o que nós sempre tivemos. Não mudou. O problema é que muita gente, inclusive da esquerda, fica saudosista de uma coisa que não existia. Porque se a orientação do desenvolvimento naquela época para a América Latina fosse outra seria as posições dos militares, né? Então, eles continuam com a mesma cabeça que tinham, e muitas vezes em si mesmados, né? Eu não tenho dúvidas que nós tivemos avanços importantes com o período militar, por conta dessa política desenvolvida. Tivemos grandes empresas, a Itaipu Nacional, que é aí no Paraná, outras empresas que foram construídas, enfim, nível de desenvolvimento e tal. Mas isso também depois foi a bancarrota pela política econômica desenvolvida por eles mesmos, o extremo endividamento externo, porque aí parou a política desenvolvimentista. Mas era sem juros, né? Cortou o cordão umbilical e deixou todo mundo na mão, e eles caíram na mão e entregaram o país também numa situação terrível. Então, assim, eu só acho que a gente não tem que usar uma coisa que tem uma lógica no desenvolvimento brasileiro, que tem e que sempre teve ligação muito grande com a cabeça das elites, né? Das elites brasileiras. Veja, os militares, se pegar da Primeira República para cá, participaram de todas as eleições que aconteceram no Brasil, todas. Ou eles estavam no golpe, ou no contragolpe, ou participando do governo, ou tutelando o presidente. Quando, em 64, eles resolvem assumir para valer, assumem eles, né? E governaram por um longo tempo, com resultados bons para a economia, por conta disso que nós estamos falando, péssimos para a democracia e para os direitos dos trabalhadores, porque o trabalhador não podia falar, né, não podia reivindicar, e entregam o país numa situação crítica também. Os militares saíram, não é porque a bandeira da democracia vicejou, você lembra? Aí o teu partido... Saíram porque faliu o projeto. Faliu o projeto. Mas, Gleisi, eu vejo o Exército da mesma forma que eu vejo o povo brasileiro. O Exército brasileiro é o povo brasileiro fardado. E se tivermos um projeto coerente, o Exército adere também, apesar desse pessoal de pijama ou sem pijama. Eu acho que essa cúpula de aposentados, aí, de reformados, é que se transformou numa espécie de uma corporação para conseguir vantagem, como se fosse um sindicatozinho qualquer, querendo melhorar o seu salário e não pensando na política no Brasil. Mas eu não vejo o Exército brasileiro dessa forma. Quando eu estava no CPOR aqui, eu convivi com gente muito boa e gente muito ruim também. Mas era um reflexo da nossa sociedade. É que o comando passou a ser cooptado de uma forma absurda, como os nossos juízes que vão fazer curso em Harvard, como os Dallagnol, o Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi para lá, mas não aprendeu a falar português até hoje, né? Ele é só cônjuge. Mas foram tomados por essa ideia e pelo prestígio que isso dá a eles. Eu, por exemplo, diferencio muito o Dallagnol do Sérgio Moro. Eu acho que o Dallagnol é um doidão equivocado e o Moro hoje é um operador dos interesses americanos.
É um agente, é. Não, mas eu também separo muito o que é a base das Forças Armadas do que é a sua cúpula. Eu só estou dizendo que esse é um histórico que nós temos que considerar para sabermos por que chegamos até aqui, como chegamos. Mas eu queria lembrar que o movimento que desestabilizou não, né? Que trouxe condições para mudar e sair da ditadura, não foi o movimento das diretas já. Foi um movimento puxado pelo MDB, velho de guerra, seu, que foi contra a caristia. Foi um movimento ligado àquilo que o povo sentia. Era um Ali que processo. surgiu o Aldo Rabelo como político em São Paulo, tanto no movimento da caristia. Surgiram várias lideranças. Claro, onde surgiram também as greves, os movimentos, né? O movimento sindical floresceu, foi um movimento... Ou seja, MDB, você sabe o porquê. Somava a contrariedade, mas não conseguiu somar um projeto de crescimento do país e de justiça. Entrou na derrubada da ditadura, entrou naquele processo de negociação da saída por cima, fazendo acordos para permanecer, o que foi o colégio eleitoral. É isso. Sem dúvida. Mudou tudo para ficar como está. Lampedusa já falava isso, vamos mudar tudo para ficar como está. Mas não confunda o nosso exército com esses generais de pijama. Não posso admitir racionalmente que seja assim. São brasileiros também. Veja, você não pode confundir o brigadeiro Ferola com essa gente. Óbvio. Não, nem confundiu. Está se manifestando com força agora. Eu falei da direção da instituição, não estou falando da sua base. Como eu falo dos governos. O povo não pode ser culpado pela tragédia que nós temos. Foi o povo que votou. Mas como é que é o nosso sistema político? Como é que o povo é induzido a votar? Como é que se fazem as campanhas eleitorais? Como é que se fazem os processos? Entendeu? As pessoas não têm uma liberdade plena de escolha. Como é que você vai ter liberdade plena de escolha se, por exemplo, as televisões hoje no Brasil, que são concessionárias públicas, têm... É difícil. O que entra na casa da pessoa é um lado só, ela não tem condições e nem oportunidade de ter o contraditório estabelecido. Por isso não acredito numa constituinte agora. A constituinte tem que vir depois da redemocratização e da alavancagem do desenvolvimento econômico com empregos para os trabalhadores. Acima de tudo, os trabalhadores, Leis. O pessoal fala muito no Marx, nos 3 volumes. Eu nunca li esses 3 volumes. Eu acho que andei dando uma olhada em críticas e resenhas e resumos, mas eu acho o seguinte: só o trabalho produz riqueza. Eu, quando fui candidato a prefeito em Curitiba, eu fazia um discurso, eu tenho repetido isso na televisão e nos lives que nós temos feito. Eu dizia o seguinte: uma árvore partida por um raio, rojada na beira de uma estrada, é um tronco abandonado, é um lenho abandonado. Até que o homem se debruce sobre ele e, com a sua inteligência e o seu trabalho, o transforme no bem econômico, numa mesa, numa cadeira, numa tábua de lavar roupa. Só o trabalho produz riquezas. Então, não é possível que esse conceito de mais-valia, que é o trabalho apropriado por algumas pessoas, se sobreponha ao direito do trabalhador, que é o produtor das riquezas e o sujeito que, no processo de evolução dos países, produz a cultura e a inteligência. É isso que está acontecendo. O desprezo pelo trabalhador é absoluto. Eles consideram objetos. Eles tratam o trabalhador como se fosse uma bancada de uma oficina que, de repente, ficou velha porque surgiu uma nova. Eles abandonam a bancada, põem num depósito e instalam outra. As pessoas são muito mais do que são elas que produzem a inteligência, o processo cultural, o avanço tecnológico. Mas essas elites se acham detentoras do capital, da mais-valia capturada, que, cá entre nós, no capitalismo tradicional não foi tão ruim assim, ela viabilizou o desenvolvimento, mas o capitalismo financeiro é pior do que o capitalismo tradicional. E nós temos que passar por... São etapas. Temos que avançar agora para uma sociedade mais solidária, uma sociedade em que as pessoas sejam respeitadas pelo fato de existirem pelo seu trabalho. Se você nasce na terra, você herda a terra. E, de repente, alguém te apresenta um título de cartório e diz: eu sou proprietário disso aqui. Como é que é possível? Você nasceu, tem direito a viver na terra, a cultivar a terra, com o seu trabalho, prover a sua alimentação, da sua família e transformar isso numa coisa produtiva. Não tem sentido o que a gente está vivendo com esse desprezo absoluto pelo trabalho, pelos trabalhadores, pelas riquezas que eles produzem. E daí foi o nosso erro.
Não, é o capital exterior que vai trazer o desenvolvimento para o Brasil. E dá-lhe a dona Dilma dando isenção para a Volkswagen, para isso e para aquilo. Financiaram o golpe que a derrubou. Outra vez, não. Isso não significa que eu vou abrir mão aqui do meu velho Jaguar, que tem 20 anos, já nem IPVA eu pago mais. Mas é uma beleza. Aliás, dos seus aí, né? Você é um. Como é que é? Você dá lucro aí para as montadoras. Não, mas ia te dizer o seguinte: você falou, não tem que ficar fazendo autocrítica, reconhecer erro. Eu acho que partido não faz autocrítica, partido faz balanço político. Autocrítica pode fazer você, eu, pessoas, entendeu? Uma instituição que é um partido faz um balanço político e muda a prática. Ajusta a sua estratégia, é isso. Por isso que eu sou contra ficar se auto-lamentando. E até porque eu acho que nós acertamos, dentro do quadro que é o Brasil e do histórico que é esse país, nós acertamos muito mais do que nós erramos. Se nós for pegar hoje o desenvolvimento regional diferenciado que tem no Brasil, o que é o Nordeste, o que era, como que o povo vivia, como viveu quando a gente estava no governo, enfim, uma série de coisas. Mas é óbvio que você fazendo um balanço é isso, por isso que nós estamos aqui discutindo exatamente que nós temos que qualificar a luta política, entendeu? Não pode ser o fora Bolsonaro. E olha que eu ia dizer isso, essa é uma frente que tem um objetivo, pelo menos tem um objetivo, que é o fora Bolsonaro, o impeachment do Bolsonaro. Então tem que tirar o Bolsonaro. E nós defendemos mais. Agora, isso não era acordo em todos os partidos lá, mas e todas as pessoas. Nós defendemos mais, que é fora Bolsonaro e seu governo. Mourão, Guedes, nós queremos... Um de cada vez. Lembra da minha campanha para o governo do Estado? O slogan secreto nosso? A gente dizia, como diz o açougueiro, um de cada vez. Primeiro o Richa, depois o Martinez. A gente tem que escolher um foco, mas o foco principal é a dominação do capital financeiro e o poder dos bancos na economia do mundo e do Brasil. Não digo que eles não sejam bons, desde que controlados. 400% é um cartão de crédito de juro hoje e dizem que a taxa Selic é 2,5%. O governo do Guedes baixou a taxa Selic. Mas não chega para a gente. Não tem inflação nenhuma. Não tem nenhuma atividade humana também. E outra coisa, a taxa Selic é composta do custo do empréstimo do dinheiro mais a inflação. Eles pararam a economia, não tem mais inflação. E o juro continua muito alto, tanto que o lucro dos bancos é fantástico. Agora, aparentemente baixou, não. Parou a economia do Brasil. Os banqueiros continuam ganhando bilhões a cada momento. Então é isso que nós temos que pensar. Avançar sem medo. Aniversário do Boulos hoje. Aniversário do Boulos hoje. Um abração para o Boulos, meu e da Gleide. Um abraço. Não, mas a taxa Selic de 2,5% que você está falando que eles estão se ativa hoje, exatamente porque você não tem atividade econômica. O resto do mundo está com taxa básica negativa. O que os bancos estão fazendo aqui? O governo está soltando dinheiro, está liberando o compulsório. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas aquilo foi do depósito compulsório, não foi? Foi. A maioria era o dinheiro deles mesmo, foi a liberação. Mas é deles, só Mas que é o eles seguinte... não estão usando esse dinheiro. Eles estão usando para comprar título do Tesouro, que está sendo remunerada pela Selic, Requião. Essa é a tragédia, porque ele não quer emprestar para o povo, ele não quer correr risco. Olha, aqui é o seguinte, os bancos aqui têm garantia estatal, eles não correm risco. Eles são socialistas, os nossos bancos são socialistas, não correm risco nenhum. Então, o que eles estão fazendo? Eles liberam o compulsório, liberam o dinheiro, teoricamente, na cabeça do Guedes, só o fato de liberar, sem impor nenhuma determinação, eles iriam emprestar, eles não emprestam, porque tem medo, tem risco, vão lá e compram o título do Tesouro. Na verdade, o Guedes queria rolar a economia. Hã? O Guedes queria rolar a dívida pública. É isso. Não, os bancos vão sair mais ricos do que entraram disso. Essa é a tragédia. O protesto deles contra a impressão de moeda, que seria importantíssima nesse momento inflacionário e não inflacionária. Eles não querem que imprima moeda, eles preferem investir em título do governo. Porque emitam título, eles compram e têm a garantia do lucro. Tem a garantia do lucro, exatamente, a garantia Selic. Estou dizendo, quando nós terminarmos, quando sairmos da pandemia, que a gente for ver a situação econômica do país, os bancos vão ter lucrado mais do que lucraram antes.
entendeu? Porque a economia está parada, eles não emprestam nada, não correm risco, se fecharem copas e ficam operando título do Tesouro. É uma loucura isso. E o Banco E daí, Central... para dar uma repassada nesse quadro geral, essa agressão aos políticos, a acusação generalizada de corrupção de todas as pessoas que pensam no Brasil seriamente, elegeu muitos bobalhões. Eu não digo que sejam todos corruptos, mas tem o Witzel, no Rio de Janeiro, o Zema, em Minas Gerais, o Rato aqui no Paraná. Esse Rato entrou num buraco, ninguém ouve falar dele mais, não faz nada, rigorosamente nada. Então, são corruptos que estão aparecendo aí com a corrupção na compra de equipamentos contra a Covid-19, mas são também pessoas completamente despreparadas. É aquela história que o Kennedy falava. Se vocês vão voar num avião, numa tempestade, vocês querem um piloto experiente ou um aprendiz de piloto? Não sabiam o que estavam fazendo, não conhecem economia, não conhecem história. Eu tinha uma loja de geladeira, parece que é o caso do Zema lá, né? Não, eu vendo a linha branca, eu vendo geladeira, não tenho nada com a política. E transformou o governo de Minas Gerais numa grande geladeira. Uma geladeira que não produz nada a não ser o frio. Essa coisa da criminalização da política é muito séria, porque sem a política tem a barbárie, né? Sem a política tem a extrema-direita. O Bolsonaro é resultado da criminalização da política, né? E dessa história de dizer o seguinte: gente que disputa eleições, eu não sou político, eu sou gestor, sou técnico. Então vai fazer concurso público, porque a política dá valor à técnica, direciona. Você ser técnico, o que você está dizendo com isso? Você vai fazer coisas bem feitas. Mas quem é que te dá a direção? Fazer a bomba atômica foi uma coisa bem feita. Serviu para quê? Para matar as pessoas? Então, a gente tem que combater isso. E, infelizmente, está forte, viu, Raquel? Não quero falar de política. Se as pessoas não entenderem que elas têm que participar do processo político, alguém vai decidir por elas. E, com certeza, não vai decidir pela cabeça delas, pelo que elas pensam. Então, as pessoas estão abrindo mão do seu direito de intervir no processo porque acham bonito dizer isso e acham que é o correto. Esse é o gestor. Vai fazer concurso público, então. Passa no concurso, vai ser gestor, vai ser técnico. Quer se submeter ao voto, você tem que dizer o que você vai fazer, qual é a direção que você vai dar à máquina pública. Mas veja, Gleisi, aqui no Paraná, nós tivemos uma oposição brutal. Mas quem acabou preso com tornozeleira no pé foi o Beto Richa. Agora, veja, o nosso governo, e eu fiz um governo com a participação do PT, com grandes quadros, o Enio Verri, aquele menino da agricultura, como é o nome dele mesmo? Me deu uma fugida agora. Bianchini. O Bianchini. O Bianchini, excelente sujeito, dedicado, não queria aparecer, queria trabalhar e tal. E esse pessoal todo nos ajudou a fazer governos muito bem-sucedidos. Mas depois veio a onda do liberalismo econômico, da novidade, e aqueles deputados que, no meu governo, me ajudaram a realizar o salário mínimo regional mais alto do Brasil, dar energia de graça para os mais pobres, tarifa social de água, financiamento baratíssimo de tratores, todos com o apoio deles, em determinado momento eles diziam: chega de Requião. Esse troço é muito sério, eles passaram todos para o outro lado. O Beto está preso, mas alguns deles estão na Assembleia. E a coisa que me fere mais e que, de certa forma, me reflete o que é a justiça brasileira. Tinha uma menina, filha de uma secretária da minha mãe, dona Elza Calisto, hoje velhinha, há 80 e poucos anos. Inclusive, eu ajudo a sobrevivência dela pagando uma cuidadora e ajudando numa cesta básica. A filha dela formou-se em jornalismo, com apoio da minha mãe, dona Rosângela Calisto, uma menina, e foi trabalhar na Assembleia. Alguns deputados conseguiram com essa menina a carteira de identidade da mãe dela e forjaram um contrato com a mãe. Um dia eu vou na casa da minha mãe, que já tinha falecido, e encontro na caixa de correio uma devolução de imposto de renda para a dona Elza Calisto. Mas eu estou ajudando essa mulher. Imposto de renda do quê? Da tribuna do Senado, eu não sei se você lembra disso, eu denunciei. A polícia foi atrás, o Ministério foi atrás. Os parlamentares pegaram a carteira da dona Elza Calisto, fizeram um contrato. Ela nunca soube que era funcionária da Assembleia. Daí eu fiz a denúncia, o Ministério Público Federal se mexeu, a Polícia Federal se mexeu,
e a filha da dona Elza Calixto, dona Rosângela, foi condenada. E os parlamentares todos que utilizaram a carteira de identidade foram absolvidos, estão lá em lideranças comandando aquilo tudo. É essa justiça de classe no Brasil. Isso é uma canalice, isso mexe com a minha alma. Eu espero que isso não aconteça no caso Queiroz, né, Requião? Porque a possibilidade é uma coisa muito parecida de acontecer essa. Mas podemos trocar o Queiroz pelo Guedes. Livrar o Queiroz, prendemos o Guedes. Livrar a cara do Flávio Bolsonaro e cair em cima dos outros. Isso pode acontecer muito, né? É por aí que. Por isso que eu acho que a gente tem que chamar um pouco de atenção para isso. Também acho que não é a centralidade. Acho que o que nós temos que fazer é defender o povo. E hoje, assim, o povo brasileiro está ao léu, né? Não tem governo que defenda o trabalhador. É uma situação muito triste, né? Tem que. Mas o que a gente pode fazer? O que estamos fazendo aqui agora? É isso, discutindo, esclarecendo, passando informação para ser assimilada, criticada, reformulada. É o que nós podemos fazer nesse momento. Mas a crise vem aí, acelerada pelo Covid, e se nós, nesse momento, não tivermos um projeto, nós vamos para a anarquia, e da anarquia a gente nunca sabe o que pode acontecer. Pode sair um governo de direita maluco, pode sair um governo de esquerda que não vai se manter com propostas insustentáveis. Nós temos que ir para o ato eficiente e para o ato meio, valorizar o velho Aristóteles. É isso, um projeto de transição. Bem, nós já estamos aqui há 1 hora falando para o povo, que você deve estar cansado também, eu sei que você está fazendo outras lives, enfim, mas eu queria te agradecer muito, viu, a oportunidade da gente conversar, dizer que você faz muita falta naquele Congresso Nacional. Agora a gente até nem está se reunindo, né, tudo por live, não dá nem para brigar lá dentro, Requião, porque você tem o microfone o tempo inteiro fechado, só falam os líderes e quem o presidente da Câmara autoriza a falar, então você não pode protestar, você não pode fazer nada, você tem que ficar lá como cordeiro, é um tédio total, né? Mas faz muita falta, né? O Requião é um brilhante parlamentar e vê hoje o nível, né? Eu fico olhando para aquele Senado, me dá uma tristeza, viu, Requião? Que olha, vou te contar. É uma fofoca que surgiu aqui, para a gente terminar isso, diz que toda a matéria jornalística tem que ter alguma instigante fofoca. Um político antigo do Paraná me liga outro dia e diz que tem uma delação premiada no Supremo, já aceita, já confirmada, que revela que um parlamentar brasileiro recebeu parte daqueles famosos 10 milhões para parar a CPI da Petrobras, lembra? Ah, lembro. E com isso, comprou terrenos em Brasília no valor de 4 milhões e 300. E que isso consta da delação. Agora, essa delação está confirmada há muito tempo atrás, mas não foi revelada ainda. Talvez por isso, né? O Moro revelava quando era contra os nacionalistas. E contra alguns picaretas também, que nós tínhamos muito no nosso meio. Mas quando o picareta e o bandido eram entreguista a favor do capital financeiro e dos Estados Unidos, não revelava. Então, vamos aguardar essas delações premiadas já confirmadas e guardadas a 7 chaves na gaveta de suas excelências, os ministros do Supremo Tribunal. Explode o barraco. E sendo amigo do Moro, deve ser aqueles do falso moralismo, né? É exatamente aqueles que estavam, com certeza, lá, bradando o impeachment, a prisão do Lula, falando em moralidade. É bom, nem né? Poderia ser diferente. É bom porque é o seguinte, olha, a verdade é um barco que balança e não afunda. Pode demorar um pouquinho chegar ao seu destino, mas chega. Então é isso, gente. Queria te agradecer. Obrigada, Requião. Obrigada mesmo. Quero saber se você quer terminar aí sua fala, deixar Não, valeu. Nosso papo chegou ao fim, mais de 1 hora que era o combinado, né? E o que a gente pode fazer hoje é isso, aproveitar o espaço na internet e colocar as nossas opiniões para a população. Você colocou no teu Face, eu coloquei no meu, no YouTube, no Instagram. Devemos ter tido uma belíssima audiência hoje. Um abraço e boa noite para você. Abraço, Requião. Boa noite. Um abraço para todos que estão nos ouvindo e nossa solidariedade aí às vítimas do Covid-19.